Boa noite a todos. Com muito prazer que nós iniciamos a nossa palestra para a Comunidade Espírita de Jardim da Penha, CEJAP. São todos muito bem-vindos para nós iniciarmos algumas reflexões sobre a doutrina espírita. Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal entrando aí na live. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite, Lorenzo. Muito bom que vocês estão aqui. Obrigado pela presença. Enquanto nós aguardamos a nossa hora, nós vamos ouvindo uma música relaxante e nos colocamos então em uma postura confortável. Vamos tranquilizando a nossa mente, relaxando as nossas tensões. Vocês me ouvem bem? O áudio tá bom para vocês? Legal, Gisele. Isso aí, meu amigo Glauco. Sejam todos bem-vindos, boa noite, obrigado pelo retorno. Que bom estar aqui com vocês, com a comunidade Jardim da Penha. Nós vamos aproveitando para fazer um breve relaxamento, soltando as nossas tensões, acalmando os nossos pensamentos. Boa noite, meus amigos, boa noite a todos que estão chegando para a nossa palestra. Nós estamos quase começando as nossas atividades. Bom, meus amigos, chegada às 8 horas,
Nós vamos então iniciar as nossas atividades com uma leitura preparatória de Joana de Ângeles, de Valdo Franco, do livro Vida Feliz. E essa mensagem diz o seguinte: chama Pensamento e Vida. O homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Conforme a sua paisagem mental, a existência física será plasmada face ao vigor da energia direcionada. O pensamento é a manifestação do anseio espiritual do ser, não uma elaboração cerebral do corpo. Sendo o espírito agente da vida, nos intrincados painéis da sua mente se originam as ideias, que se manifestam através dos impulsos cerebrais, cujos sensores captam a onda pensante e a transformam, dando-lhe a expressão e a forma que revestem o conteúdo de que se faz portadora. O homem de bem, pensando corretamente como consequência da sua realidade interior, progride, adicionando forças à própria estrutura. A criatura de constituição moral frágil, por efeito das suas construções mentais infelizes, envolve-se nas teias dos pensamentos perturbadores e passa a estados tumultuados, doentios. Como resultado, conclui-se que o espírito, e não o corpo, é fraco ou forte, conforme o conteúdo dos pensamentos que elabora e a que se entrega. O pensamento é força. Por isso, atua de acordo com a direção, a intensidade e o significado próprios. A duração dele decorre da motivação que o constitui, estabelecendo a constância, a permanência e o direcionamento do que possui como emanação da aspiração íntima. O pensamento são os fenômenos cognitivos que procedem do ser real. Pensa no amor e te sentirás afável. Cultiva a ideia do progresso e terás estímulo para porfiar, logrando êxito nos empreendimentos. Sustenta a ideia do bem e descobrirás quão ditoso és como fruto do anelo vitalizado. Se pensas no medo, ele assoma e te domina. Se dás atenção ao pessimismo, tornas-te incapaz de realizações ditosas. Se te preocupas com o mal, permanecerás cercado de temores e problemas. Se agasalhas as ideias enfermiças, perderás a dádiva da saúde. Tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. Vibração que sintoniza com ondas equivalentes, o teu pensamento é o gerador das tuas ações e estas as modeladoras da tua vida. Pensamento e vida, pois, são termos da equação existencial do ser humano. Pensando na necessidade de ascensão, os heróis, os cientistas, os mártires, os educadores e os santos edificaram um mundo melhor, que ainda não alcançou seu ápice, porque tu e outros ainda não vos convencestes de pensar bem, agindo melhor para conquistardes a vitória sobre as paixões, a dor e a infelicidade. Vamos então fazer a nossa prece inicial, pedir a Deus, nosso Pai, que nos abençoe neste momento, derramando as suas bênçãos sobre todos nós, ampliando as nossas consciências, abrindo os nossos corações, a mensagem do Cristo que há 2000 anos tenta bater a nossa porta e entrar.
de maneira que nós possamos sentir a boa nova em nossos corações e vivenciá-la nas nossas ações. Que a paz de Jesus se espraia por todo esse planeta, dando serenidade, sabedoria e discernimento a todos nós por conta desses grandes desafios que temos pela frente. Que assim seja, Pai. Bom, meus amigos, então vamos começar o nosso trabalho. Nós estamos aqui hoje para fazer a palestra cujo tema é liberdade e consciência. São dois temas muito vastos, muito complexos, muito abertos. E é claro que a gente tem que fazer um recorte nessas definições e nesse cenário para poder trazer um pouco de reflexão para nós, inclusive muito prática para o momento real que a gente está vivendo. Então a ideia é a gente hoje fazer uma reflexão, trazendo alguns conteúdos da doutrina espírita e associando também com pensadores, porque quando Kardec mencionou que a doutrina espírita seria progressista e evoluiria com a ciência, não é só a ciência material, a ciência física de que ele estava falando. Hoje nós temos as ciências psicológicas, as ciências sociais, que vêm nos dar uma capacidade de observar esses fatores, essas condições que a doutrina nos traz, de uma forma também que nos ajuda a termos comportamentos melhores no nosso dia. Então, iniciando o nosso trabalho sobre liberdade e consciência, nós vamos começar definindo então o que é isso. O que é consciência? Tema difícil e complexo, mas vamos tentar criar uma analogia que seja tranquila para a gente entender. Então, trazendo aí o Livro dos Espíritos, questão 835, os Espíritos definem a consciência como um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Então, a primeira definição que o Livro dos Espíritos faz é de definir a consciência como um filtro de pensamentos, ou seja, são alguns pensamentos diante do todo de pensamentos que nós podemos ter. Ou seja, consciência não são todos os pensamentos, é uma parte deles. E ele fala, é um pensamento íntimo. Bom, Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, vai caracterizar a consciência como sendo o centro da personalidade, permanente e indestrutível, além da faculdade de perceber, é um sentimento de viver, agir, pensar e querer. Então, olha que interessante, Leon Denis ele vai ampliar o conceito de consciência para a capacidade de perceber, ou seja, ele traz a percepção como parte da consciência, e ele traz também dizendo que é um sentimento. Então, quando a gente pensa em consciência, a gente imagina que é uma coisa cerebral, é uma coisa de pensamento só. É interessante Leon Denis trazer que a consciência também é sentimento, porque nós dissociamos esses parâmetros para fins didáticos, mas sabemos que pensamentos e sentimentos se entrelaçam o tempo todo. E Leon Denis brilhantemente traz, então, isso para essa definição. No livro do DEG, do Estudo Sistematizado, a gente tem a informação de que a consciência é uma faculdade de estabelecer juízos de valor, atributo do ser para conhecer e julgar sua realidade e a realidade do outro. Então, olha que interessante. Se a gente somar esses conceitos que a gente está falando, a consciência seria, então, um tipo de pensamento que nós temos, seria a nossa capacidade de perceber a vida, os outros, seria o sentimento, que ele fala de viver, agir, pensar, querer, desejo, e
também é o que estabelece para a gente a capacidade de nós termos juízos de valor para conhecer e julgar a realidade e a realidade do outro. Então, o que a gente quer deixar com isso é que a consciência é a nossa capacidade de interpretar, de pensar e sentir o nosso meio dentro da nossa realidade, filtrado com a nossa capacidade de consciência nesse momento e que nos possibilita, então, julgar o nosso meio, as pessoas, entender o mundo. Resumidamente é isso, é a capacidade filtrada de entender o mundo, de sentir e de pensar nesse momento. Bom, definido então a consciência, né, como se fosse um conceito muito simples, mas dentro dessa análise que a gente está trazendo, então nós vamos falar de liberdade. Então, já que a consciência é o que nos permite entender o mundo, o que é liberdade? E a liberdade, então, é a faculdade que permite ao indivíduo decidir ou agir conforme sua própria vontade. Então, a consciência é aquilo que me possibilita entender o mundo, e a liberdade faz com que eu tenha condições de agir e decidir conforme a minha vontade. Mas aí a gente chega na seguinte questão. Então, por eu ser livre, por eu ter liberdade, eu posso usar a minha consciência da forma que eu quiser, eu posso agir da maneira que eu quiser, né? Então, para nos ajudar com essa resposta, Rodolfo Caligares, no livro As Leis Morais, ele diz assim: o homem é, por natureza, dono de si mesmo, isto é, tem o direito de fazer tudo quanto achar conveniente ou necessário à conservação e ao desenvolvimento de sua vida. Ora, o homem é dono de si mesmo, tem o direito de fazer tudo quanto achar conveniente e necessário à conservação e desenvolvimento da vida. Então a gente pergunta, tudo? Nós temos essa liberdade de fazermos tudo o que queremos? E ele já responde no parágrafo seguinte dizendo: essa liberdade, porém, não é absoluta, nem poderia sê-lo, pela simples razão de que, convivendo em sociedade, o homem tem o dever de respeitar esse mesmo direito em cada um de seus semelhantes. Bom, aí a coisa ganha a sua complexidade, porque todos nós, devido à história evolutiva que nós temos, a todo o percurso espiritual nas nossas existências, nós trazemos em nós agora uma capacidade de consciência. Tem pessoas que têm uma consciência mais avançada, têm pensamentos mais nobres, têm compreensões e sentimentos mais nobres e, por isso, abrange uma gama maior de possibilidades. E tem pessoas que não. E a gente convive com isso diariamente, com pessoas com diferentes níveis, condições de entendimento e de consciência. Então, quando ele fala que a liberdade não é absoluta e a gente tem o dever de respeitar esse mesmo direito, ou seja, de respeitar a consciência dos outros, então nós chegamos num ponto que é até onde vai a minha liberdade e até onde vai a liberdade do outro. Isso é um dilema comum que nós vivenciamos nas nossas relações diariamente. No trabalho, em casa, no nosso condomínio, na rua. A gente está o tempo inteiro tentando medir até que ponto nós vamos e até que ponto nós respeitamos ou cedemos para as outras pessoas. Então, como estabelecer esse parâmetro de conduta? Então, Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 12, nos dá uma dica muito preciosa. Ele dá uma resposta para isso, dizendo que assim tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Então Jesus vem dizer o seguinte: o que você quer que as pessoas façam para você, faça para eles. Existe uma variação dessa passagem evangélica
que diz o seguinte: não fazer aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem. Então vamos analisar um pouquinho isso. A gente, num primeiro momento, né, narrado por Mateus, Jesus fala: o que você gostaria que fizessem a você, faça aos outros. Numa outra variação a gente tem: o que você não gostaria que fizesse a você, não faça para os outros. É uma regra de ouro de conduta, né? Porque a gente começa a estabelecer alguns parâmetros de até onde nós podemos ir em relação ao outro. Mas vamos levar um pouco mais de complexidade para essa discussão. A gente percebe que a fala de Jesus, ela parte da premissa de que o eu, ou seja, o que eu decido, o que eu julgo como sendo bom para mim, eu vou fazer para o outro, e o que eu julgo como não sendo bom para mim, eu não vou fazer para o outro. Ou seja, nós temos uma relação em que a base de referência para determinar o que eu vou fazer sou eu. E aí a pergunta que nós fazemos, e isso sem, né, de forma alguma desmerecer essa regra de ouro trazida pelo mestre, mas a pergunta que nós fazemos a título de reflexão é o seguinte: nós temos a condição, a sabedoria e o bom senso e o discernimento necessários para julgar da forma plena e melhor todas as circunstâncias que envolvem a mim e ao outro? Eu estou fazendo essa pergunta e, claro que é uma pergunta retórica, a gente sabe como é que é o mundo, sabe como é que é o nosso padrão de evolução atual, então nós sabemos que nem sempre nós conseguimos julgar, né, com a nossa consciência, nós conseguimos julgar da melhor forma e decidir, às vezes, nem o que é melhor para nós, quem dirá o que é melhor para o outro. Então nós temos esse dilema, né, de nesse processo de autoconhecimento que a gente vai tendo, a gente entender essa relação, né, em o que é bom para mim e o que é bom para o outro. Vamos dar alguns exemplos para ilustrar isso que a gente está falando. Eu vou colocar algumas situações aqui que expressam exatamente essa regra de ouro que Jesus estabeleceu. Então, vamos pensar o seguinte: eu fico chateado de ser roubado, de alguém tirar uma condição patrimonial minha. Então, se eu sinto isso, que eu não gosto de ser roubado, cabe a mim não roubar de ninguém. É claro, é óbvio, é uma relação direta entre essas circunstâncias. Se eu não gosto que façam isso para mim, eu não farei para ninguém. Eu não gosto que me ofendam. É uma questão que eu sinto, né? E aí vai cada um da sua capacidade de autopercepção, de autoconhecimento. Quando eu sou ofendido, eu me sinto mal, ou seja, eu não vou querer, a partir da compreensão de que eu sentindo a ofensa eu não gosto, eu vou partir para não ofender ninguém. Usando a outra variação, né, na realidade até a questão de Mateus propriamente, me sinto bem quando sou cuidado por alguém. Eu tenho um sentimento de ser cuidado, de ser protegido, que me faz muito bem, que me agasalha a alma. Então, na medida em que eu percebo que eu gosto desse cuidado, eu vou passar a cuidar mais das pessoas. Vou dar um outro exemplo. Fico feliz quando sou atendido com educação e cortesia. Quem não gosta de chegar numa repartição pública, de chegar num balcão, de chegar em algum lugar e ser recebido com um sorriso, com um boa tarde, um bom dia, do que eu posso ajudar? Né? É muito bom a gente ser bem atendido naquilo que a gente faz. Consequência natural é a gente pensar, então já que eu gosto tanto de ser bem atendido, eu vou atender bem as pessoas. É uma condição de equivalência entre o que eu não gosto e não vou fazer, ou o que eu gosto e vou fazer para o outro. E essa relação de equivalência, ela é muito direta, porque pressupõe-se que todos vão gostar, ou pelo menos vão se sentir bem, com esse tipo de situação.
Então nós temos uma relação de reciprocidade. O problema é que no cenário atual a gente vive relações muito complexas, muito dinâmicas, muito rápidas, muito intensas, e com isso nós ampliamos o cenário do mundo das relações. Ele se ampliou, e como diz um biólogo que fala sobre evolução, ele diz assim: evolução é rizoma, evolução não é uma reta linear que vai subindo. Evolução é como se você partisse de um caule, de uma raiz única, e isso fosse se abrindo em possibilidades diferentes. E é muito interessante esse conceito de evolução, porque representa muito do que a gente vive hoje. Então, quando a gente vai olhar para a Idade Média, a gente tinha relações humanas muito limitadas. O sistema de castas, quem nascesse primogênito tinha uma série de regalias. O segundo, por exemplo, né, na nobreza lá que nascia ia ser religioso e não tinha escolha. Então as relações eram muito cristalizadas. E na realidade hoje, se a gente olhar para o cenário do mundo, nós vemos que ainda existe algumas coisas nesse sentido, mas existem uma série de outras. Então, pensar na evolução como ampliação de possibilidades é muito interessante. Muitas vezes nós vemos comportamentos, enfim, pelo mundo, que parecem medievais. Então a gente convive com esses cenários. E à medida que a evolução vai acontecendo, novas possibilidades, e nós esperamos que melhores possibilidades, vão ocorrendo. Então, nesse cenário mais complexo que a gente vive hoje, eu queria trazer também algumas situações que balançam um pouquinho essa regra para a gente poder refletir um pouco mais. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenha como valor hoje, nós temos aí as redes sociais, eu tenha como valor hoje que eu gosto que postem fotos minhas nas redes sociais. Né? Se eu estou num jantar com alguém, se eu estou num evento com alguma pessoa, eu sinto prazer de ver essa pessoa depois colocar no Facebook, no Instagram, enfim, qualquer rede social, e me marcar naquela rede, porque eu vou me sentir bem de estar sendo contemplado nesse espaço com essa pessoa. Se eu gosto, então vamos lá para a nossa regra, né? Se eu gosto que postem fotos minhas nas redes sociais, qual é o comportamento que eu vou ter a partir disso? Eu vou jantar com um amigo, uma pessoa, vou tirar uma foto da gente, uma selfie, vou marcar a pessoa lá. Mas nem sempre essa pessoa vai gostar de receber esse tipo de informação, de ter esse tipo de divulgação feita. Né? Ele não quer que as pessoas saibam que ele está naquele momento jantando com aquela pessoa. Então essa regra de eu fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse para mim, não funciona. Nós temos uma divergência. Vamos dar um outro exemplo. Eu sou uma pessoa branca, sou uma pessoa clara, né? Descendente de italiano. Eu não ligo que ninguém me chame de branquinho, de alemãozinho. Né? Então, partindo desse pressuposto, eu não acho que tenha problema de eu chamar, por exemplo, um negro de neguinho. Né? Ou seja, desconsiderando toda uma história de racismo que pode fazer com que aquela pessoa se milindre, se magoe com essa possibilidade. Então, o meu valor, nesse momento, ele não é suficiente para determinar a minha conduta em relação ao outro. Vou dar um terceiro exemplo, só para a gente fixar esse entendimento. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, gosto muito de beber, entendo que a bebida me relaxa, né, em momentos de tensão, e aí, partindo disso, eu encontro, por exemplo, um filho de um amigo de 16 anos que está um pouco estressado, estudando para o Enem, para as provas, nas dificuldades que ele tem, e ele me abrindo essa questão desse nervosismo que ele está passando. Qual é a minha indicação para ele? Como eu gosto de beber para relaxar, eu falo, olha, por que você não pega uma bebidinha aí da tua casa, teu pai deve ter aí uma coisa, toma aí um pouquinho que você vai relaxar legal. Percebe? Essa regra serve para mim, mas não necessariamente vai ser agradável para o outro, e eu particularmente não gostaria que alguém
desse esse tipo de indicação para minha filha, para algum filho meu, né, que fosse beber para poder relaxar, para poder estar bem nas situações da vida. Então, eu estou dando alguns pequenos exemplos que mostram que, na realidade, o que eu gostaria que fizesse para mim, talvez não sirva adequadamente ao outro. E nós vemos no dia a dia muitos conflitos em face justamente dessa situação, de não entender como que a gente se comporta em vários momentos, né, e como que a nossa ação atinge o outro naquilo que ele sente, naquilo que ele gosta. Ou seja, como se as consciências, em determinados momentos, elas se entrelaçassem, elas se sintonizassem, e em determinados momentos elas vão chocar. Então, pensando um pouco dessa realidade nossa atual, eu refletindo um pouco sobre isso, sobre essa questão de comportamento prático, porque a gente aprende a doutrina, e a doutrina é baseada, ela tem como base praticamente, né, tudo do Evangelho, Jesus estabelecendo para a gente as normas de conduta que a gente tem a fazer. Então a gente pensa assim, como é que eu ajo nessa situação? Como é que eu decido o que é melhor para mim e o que é melhor para o outro? Então, refletindo um pouco sobre essa questão, chegou para mim, né, via reflexões, chegou para mim o conceito de um pensador, de um dos maiores pensadores do século XX, e do século XXI, que é o Zygmunt Bauman, né? Para quem conhece, ele é um sociólogo polonês, escreveu mais de 40 livros, é considerado um dos grandes pensadores do nosso tempo, né? Ele faleceu em 2017. E o Bauman, ele trouxe um conceito que é muito interessante para a gente analisar o nosso cenário atual, que é o conceito de modernidade líquida. Né? O que ele chama de modernidade líquida? Então vamos conceituar um pouquinho. O Bauman diz que toda modernidade é líquida. O que significa isso? Em todas as épocas da história existiam comportamentos que ele chamava de sólidos. Eram comportamentos bastante cristalizados, que eram passados de geração em geração, transmitidos pela educação para os seus filhos e ganhavam um contorno de realidade muito forte. A gente olhando a história, nós vemos claramente esse tipo de situação, né? Durante a Idade Média, mulheres que manipulavam ervas, que tinham sensibilidades, que tinham premonições, que tinham, vamos dizer assim, algum tipo de mediunidade, eram queimadas por serem consideradas bruxas. Vamos falar um pouquinho da época de Jesus, por exemplo. Na época de Jesus, as mulheres não podiam se sentar à mesa para comer com os homens. As mulheres não podiam aprender as escrituras, estudar, aprender a ler e a escrever as escrituras, era proibido. Né? Os estrangeiros, os forasteiros naquela época eram muito mal vistos. Eram vistos como com muita parcimônia, com muito medo, com muita indiferença até das pessoas. Né? E aí a gente vê que havia uma série de cristalizações desses conhecimentos, o que o Bauman chamaria de sólidos, que Jesus, por exemplo, foi uma pessoa que derreteu ou fez um esforço de derreter essas estruturas. Então, no momento em que existe um sólido que diz que os estrangeiros são mal vistos, Jesus faz a parábola do samaritano, que era um povo muito mal visto na época, e ele traz essa parábola para dizer, vem cá, o que é mais importante? É o fato da pessoa ser um estrangeiro, um samaritano, ou é a conduta moral que ele tem? Então Jesus traz essa reflexão. Assim como várias outras, não podia se falar com prostitutas, Jesus vai e encontra a prostituta no poço e ela fala, mas você vai falar comigo? Né? Como quem diz, não pode, isso é um sólido. Como é que você vai mexer com isso? Né? E uma série de eventos que a gente vê no Evangelho, Jesus justamente liquefazendo, ele derretendo essas estruturas comportamentais e culturais da época que não eram muito saudáveis. E ele fez isso o tempo todo. Então, o que o Bauman vai dizer? Que
ao longo da história, vão sendo construídos sólidos, que são esses comportamentos enrijecidos, e a cada época, a cada modernidade que chega, essa modernidade ela dissolve alguns desses sólidos, mas constrói outros no lugar. E aí as condutas vão mudando, mas, vamos dizer assim, alguns sólidos permanecem e outros simplesmente passam a ser novos sólidos. Bom, é interessante a gente pensar nisso, porque Bauman vai dizer então que nesse momento da nossa história, dada a globalização, dados os meios de comunicação que permitem com que a gente, num curto espaço de tempo, converse, saiba de notícias, ele vai dizer que essa modernidade nossa é uma modernidade líquida. Ou seja, alguns sólidos vão se derretendo e não dá tempo de construir outros, porque a realidade é muito rápida. Então, por que a gente está trazendo esse conteúdo? Para a gente pensar um pouco na complexidade que nós temos hoje de seguir aquela máxima que a gente estava falando, de fazer ao outro que a gente gostaria que nos fizesse, dada uma condição tão rápida de informações e de comportamentos que a gente tem que se manifestar. Vamos dar um exemplo aqui? Olha só como o que Bauman fala desse período que a gente está vivendo. Eu vou ler um trecho dele, né, abre aspas. No interregno, que é essa fase transitória que a gente está vendo da modernidade líquida, ele vai dizer o seguinte, olha, não somos uma coisa nem outra. No estado de interregno, as formas como aprendemos a lidar com os desafios da realidade não funcionam mais. Olha que interessante. As instituições de ação coletiva, a forma de organizar a própria vida, as relações com as outras pessoas, todas essas formas aprendidas de sobrevivência no mundo, olha o que ele está falando, não funcionam direito mais. Mas as novas formas que substituiriam as antigas ainda estão engatinhando. Não temos ainda uma visão de longo prazo, e nossas ações consistem principalmente em reagir às crises mais recentes. Mas as crises também vão mudando rápido. Elas também são líquidas, vêm e vão. Uma é substituída por outra, as manchetes de hoje amanhã já caducam. As próximas manchetes apagam as antigas da memória. Portanto, desordem, desordem. Então, olha que interessante esse pensador trazendo justamente essa complexidade, essa dificuldade desse momento de entender como nós temos que nos comportar diante desse cenário que nós vivemos. E aí, nesse contexto, vamos ver como é que Bauman classifica o tempo. Ele diz o seguinte, olha só como é que isso, né, a gente está encaixando alguns conceitos, alguns conteúdos que são bastante práticos para a nossa vida. Olha o que ele vai dizer. As necessidades e desejos devem ser satisfeitos na hora. Né? A gente vê assim, a gente manda um WhatsApp para uma pessoa, se ela às vezes demora 5, 10 minutos, meia hora então para responder, a gente fica um pouco agoniado, porque a gente quer que haja uma resposta imediata das pessoas. Né? O projeto de uma vida agora é projeto de um ano. Né? Quer dizer, antigamente, né, vamos dizer, 40, 50 anos atrás, a pessoa falava, olha, eu vou aposentar naquela empresa, eu vou aposentar naquele emprego, naquela condição, eu quero ter uma família, eu quero ter uma casa. Enfim, as pessoas tinham um projeto de vida. Agora o projeto, no máximo, é de um ano, porque a realidade é muito rápida. Isso é muito interessante, olha só. O tempo não é linear, né? Porque a gente tinha aquela noção de passado, presente e futuro, né? Numa linearidade. É lógico que isso, em termos cronológicos, acontece. Mas olha em termos psicológicos. Ele vai dizer assim, o tempo não é linear, nem cíclico. Ele é pontilhista. Ele é formado de uma série de pontos. Então, percebe o seguinte, antigamente, vamos lá, eu era criança pequena, lá em Santa Teresa, de onde eu sou,
E meu pai falava assim, filho, vai no armazém comprar uma coisa. A gente botava aquilo fiado, né? Anotava na caderneta na época. E aí eu saía de casa, enfim, fazia o meu caminho, ia lá, comprava as coisas do armazém, anotava na caderneta e voltava para casa com aquele mantimento. Né? Ou seja, existia uma linearidade, uma continuidade no tempo. O que Bauman vai falar agora é que o tempo não tem mais essa linha contínua, ele é pontilhado. Vamos pegar as redes sociais, principalmente o WhatsApp, para simbolizar um pouco desse processo. Nós temos aí, né, vários grupos dos quais a gente participa, nós temos uma série de relações que a gente vivencia e, vamos lá, ao mesmo tempo você num grupo recebe uma informação, olha, o primo acabou de falecer e tal. Aí você, poxa, vivencia aquele momento de tristeza, de dar uns sentimentos ali, aquela coisa. Do outro lado, no outro grupo, tá a gente falando, olha, vai ter um curso legal pra gente e tal. São duas coisas extremamente díspares em termos de reação emocional e que a gente vivencia em termos assim de segundos de diferença. Então é isso que Bauman fala em termos do tempo, do pontilismo do tempo. Quer dizer, a gente tem que se comportar de maneira rápida, de atender às necessidades de cada estímulo que chega para a gente e que às vezes são muito diversos. Né? Então, assim, num grupo você recebe lá um vídeo de um menino tocando uma coisa brilhantemente, e aí, nossa, que lindo, do outro lado um colega faleceu, do outro lado, olha, descobrimos que uma pessoa está com coronavírus. Então, assim, a realidade é muito complexa hoje, e a gente tem que dar conta dessa rapidez, e eu diria emocional, de assimilação das condições desses estímulos que chegam para a gente, um processamento muito rápido para a gente ter uma reação adequada. Então o Bauman vai dizer, exatamente, o eterno poder do agora. O Bauman vai dizer, o tempo não é contínuo, cada momento é único e encerra-se em si mesmo. A gente está vivendo cada vez mais esse cenário. Assim não fazem sentido os projetos de longo prazo. Então nós vemos aqui e eu peguei o tempo, né, só para ter uma ilustração disso que a gente vem trazendo em termos da modernidade líquida, de que a gente precisa ter essa resposta muito rápida. E isso que o Bauman fala de ter desordem, né, porque isso chega o tempo inteiro para a gente. Então fica a pergunta básica. Como transformar o caos, esse caos que a gente vive em termos de estímulo o tempo inteiro, em ordem? Como a gente consegue fazer isso? Então eu elenquei aqui alguns tópicos que eu acho que mais do que nunca estão sendo muito necessários nesse momento. O primeiro, adaptação. Né? A gente sabe que quando até o pessoal que mexe aí com projetos e tudo, e métodos ágeis, né? A gente vê aí que assim, mais importante do que a velocidade que você tem é a capacidade de adaptação. Né? Dão muito exemplo o guepardo, aqueles felinos muito rápidos que variam de direção muito rápido, né, para pegar a sua presa. Então não basta a gente ser ágil naquilo que a gente tem que estar fazendo, a gente tem que ser também adaptativo, nos ajustar. Né? Nós estamos, por exemplo, aqui, a gente dava as palestras ali nas nossas casas, fisicamente, passamos a dar palestra, né? E aceitar esse desafio de dar palestra pelo Instagram, pelo Facebook, pelas redes sociais. É uma adaptação que nós precisamos fazer em face aí desse cenário de isolamento mundial que a gente está vivendo. Resiliência, aquela capacidade, né, que a gente fala sempre da espuma. Né? Você bota lá 10 telhas e manda o karateca quebrar, ele vai quebrar com uma maestria incrível, né? Mas diz o ditado, bota 10 espumas e manda ele quebrar com a mão. Ele não vai conseguir, né? Porque a espuma ela absorve aquele impacto e volta. Então a gente tem que começar a ser mais resiliente na nossa vida, porque a gente está recebendo estímulos rápidos o tempo inteiro, então é como se a gente ficasse, né, sofrendo esses impactos, e a gente tem que ter essa maleabilidade de receber esses impactos e voltar à condição original da gente, né, que isso é a resiliência. A gente pensa na figura da espuma aí, que faz bem sentido, a gente aperta, depois ela volta para
para o normal, né? Quanto mais rápido a nossa capacidade de voltar à nossa condição normal de equilíbrio, mais condição e prontidão a gente tem para ajudar as pessoas, para fazer o que a gente precisa fazer. Outra coisa importantíssima, aprendizado contínuo, né? Mais do que nunca, considerando que a quantidade de informações que a gente recebe numa quantidade, numa velocidade incrível, né? O aprendizado contínuo é necessário justamente para que ele tenha esse caráter adaptativo. Porque se eu achar que tudo que eu sei ou que eu sabia vai ser suficiente para eu tocar minha vida a partir de agora, isso é uma mentira, a gente não consegue dar conta mais. Se eu falasse, poxa, eu não consigo mexer na rede social, eu não estaria aqui falando para vocês. Então eu tive que aprender. Então o aprendizado contínuo ele é fundamental para que a gente consiga essa adaptação. Outra coisa, escutativa, né? Porque, volto a dizer, são tantos estímulos que a gente tem que saber o que ouvir, saber como ouvir, para poder digerir essas informações que estão chegando para a gente e ter a nossa resposta. Outra coisa, não julgamento e empatia. Isso é fundamental, porque diante de tantas situações, de tantas variáveis, né, nós estamos num momento aí de muitas polaridades, seja de quaisquer assuntos, né, e isso gera muita polêmica, a gente sabe disso, mas acima de tudo, né, podemos divergir, podemos confrontar ideias, mas sempre respeitando as pessoas, porque a máxima do Cristo era, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a gente tem que estabelecer essa relação de amor e de respeito, né? Não dá para a gente confrontar desrespeitando, mas podemos sim confrontar desde que nós façamos aí aquele processo dialético, né, de ter uma tese, né, uma síntese, uma antítese, e a partir dali a gente ter uma tese aí, né, aliás, desculpa, tem uma tese, né, uma antítese, e que a gente vai para uma síntese, que é às vezes um pensamento maior do que aqueles dois que a gente estava tendo. Então, se o confronto ele pode ser visto como muito saudável se a gente tiver essa condição de empatia e compreensão, né, que é fundamental. Hoje, diante de tantas situações que a gente vive, a gente precisa cada vez mais ampliar o nosso processo de compreensão. Como nós sabemos que nós estamos num processo de transição planetária em que o mundo pede de nós mais amorosidade, mais compreensão, esse cenário que a gente está vivendo é como se nós tivéssemos sido colocados, né, numa panela e tivesse sido esquentada. E as coisas começam a borbulhar de forma mais rápida. E isso é parte de um plano maior. É parte de um processo que pede de nós mais consciência, né? Que nós ampliemos essa consciência e a partir daí também tenhamos mais liberdade, porque é interessante essa relação. Quanto mais consciência eu tenho, quanto mais respeito, quanto mais condições eu tenho de atuar em vários cenários, mais liberdade eu possuo, né? Isso é uma maravilha que a doutrina nos traz. Bom, então, quando a gente fala de todas essas características que a gente precisa ter hoje, a gente pensa assim, né? Como ter isso então? E aí, quem nos dá uma dica muito preciosa, né? Trazendo aí um pouco do campo da psicologia, né? Sou formado em psicologia, então a gente acaba trazendo um pouco também da nossa formação. Jacob Levi Moreno, né? Para quem conhece ou para quem não conhece, ele foi um médico, psicólogo romeno, que diz a lenda, estudou com Freud, e ele era dramaturgo, diretor de teatro, criou o psicodrama, né? Criou a sociometria, criou vários estudos de terapia em grupo, então ele foi uma pessoa muito importante para o cenário mundial em termos da psicologia. E ele traz um conceito muito interessante, que é o conceito de espontaneidade. O que Moreno, né, Jacob Levi Moreno, o que Moreno chama de espontaneidade? Ele diz o seguinte: espontaneidade é tomar a decisão adequada em cada contexto em que estamos. E do que depende para tomar a decisão adequada? Então ele tem uma regrinha muito simples, que é muito simples de entender, mas é muito complexa de agir, que é o quê? Associar sentir, pensar e agir. Então ele diz que quando nós conseguimos
sentir, pensar e agir de maneira uníssona, nós estamos espontâneos, né? E a gente vê aí quem que tem um nível, um coeficiente de espontaneidade altíssimo que a gente conhece. São as crianças, né? As crianças têm uma verdade própria, né? Que ela não gostou de algo, ela vira e fala, olha, não tá legal, né? Se ela, e aí, como é que tá minha roupa? Se ela não gostou, ela fala, olha, tá horrível, né? Então, assim, a criança ela tem esse coeficiente de espontaneidade muito alto, porque ela sente a coisa, ela pensa e ela age conforme aquilo. O que nós fazemos à medida em que nós vamos criando essas máscaras rumo à vida adulta, né, para que a gente dê conta da sociedade? A gente vai dissociando essas coisas. Então, né, uma cena muito comum que a gente vê, né? Alguém cometendo um deslize, uma injustiça, um problema, a pessoa se sentindo ali com raiva daquela situação, né? Vai o rapaz ali, fura a fila na frente do idoso, derruba a velhinha, dando um exemplo assim, né? A gente olha aquilo e fica com raiva. A gente fica, bom, sentimento é raiva. A gente pensa assim, dá vontade de esganar aquela pessoa. Né? Então o pensamento ali, o que a gente faz? Fica quieto, não fala nada. Então a gente vai dissociando essas três dimensões do ser humano e a partir dali, Moreno diz, nós vamos perdendo a nossa espontaneidade. E gente, é muito interessante isso porque o que Jesus falou das crianças? Olha que interessante, como o mestre sempre dá a resposta adequada. Né? Jesus é um exemplo máximo de espontaneidade que a gente tem. Ele sempre observava o contexto, via o perfil das pessoas para quem ele estava falando e se ajustava a isso, falando as parábolas de maneira que fosse compreensivo para eles. Olha que exemplo incrível de espontaneidade. E o que Jesus fala da criança então? Né? Deixai vir as minhas criancinhas, pois dela é o reino dos céus. É lógico, gente, que Jesus não estava falando que só vai para os céus, para o reino dos céus, crianças, né? Não faria o menor sentido isso. Então, o que Jesus está querendo dizer? Que, na realidade, esse ímpeto, essa inocência, essa pureza, ou a gente poderia, melhor do que isso, talvez dizer, a espontaneidade da criança, né, é o que permite que a gente esteja sempre no nosso melhor, porque na medida em que a gente confia nas nossas emoções para poder, a partir daí, raciocinar sobre o que está acontecendo e tomar as decisões então pela frente, a gente consegue cada vez ser mais espontâneo e Moreno vai dizer, a espontaneidade faz com que nós tomemos a reação ou a ação, a decisão adequada. Consciência não é a capacidade que a gente tem de julgar, de pensar, de sentir a nossa realidade? Ou seja, olha que interessante, à medida em que nós somos espontâneos, a nossa consciência fica mais íntegra, ela fica mais sólida, não no sentido cristalizado, mas no sentido de ser padrão para aquilo que a gente vai fazer. Então Moreno vem trazer essa dica. Né? E aí, a gente está caminhando para o final, quem é o modelo maior de espontaneidade, como a gente falou? É Jesus. Né? E a gente observa que ele teve uma conduta revolucionária quando ele fala assim, eu vim trazer a espada. Né? Ele foi um revolucionário que justamente quebrou uma série de paradigmas desses sólidos que existiam na época, e isso em determinados, na maioria das vezes com brandura, às vezes ele foi duro com algumas pessoas, né, como nos momentos que ele chama lá hipócritas, né, até quando vou ter que vos suportar. Então, sim, Jesus era duro quando ele precisava ser firme, e isso não significa ter ódio no coração, porque um espírito puro da qualidade de Jesus, né, é inconcebível que ele tenha sentido ódio, sentido aquela raiva dentro dele. Mas, como nós temos que tomar a medida adequada ao momento, então Jesus era firme, porque ele precisava ser firme. Então, né, raça de víboras, né? Quando ele fala isso, ele não devia estar falando assim com o semblante todo calminho, né? A gente não visualiza isso. Né? Ter falado com firmeza, com autoridade moral, esse que é o termo.
Então, quer dizer, foi a resposta adequada. Então, diante desse cenário todo que a gente está vivendo, o que a gente quer concluir é o seguinte: nós vivemos num mundo líquido, que muda muito, né? O líquido ele se adapta à forma. Se você botar ele num copo, se você botar numa jarra, ele se adapta à forma que você tem. Então, nós vivemos num mundo líquido que exige de nós essa flexibilidade para nos ajustar em cada situação da vida. E aí, diante de tantas informações, diante de tantas fake news, diante de de tantos dados que chegam para a gente se pergunta assim, tá, como é que eu vou ter bases sólidas? Porque Jesus também falou, construa sua casa sobre a rocha. Ora, Jesus, mas não tem mais rocha, né? Porque tudo é líquido, o chão é líquido agora, a gente fica patinando de um lado para o outro. Mas ele recomendou que nós construíssemos a casa sobre a rocha. Então, quem é a rocha? Né? Onde nós vamos fincar os nossos alicerces para, mesmo diante dessas ondas, né, líquidas que a gente recebe, dessas informações que a gente tem, desse pontilismo que a gente tem que tomar, assimilar essas informações e decidir rapidamente, que rocha a gente vai fincar as nossas bases, as nossas fundações? E é exatamente na conduta do Cristo. Né? Ele, o exemplo de vida dele, todo o ensinamento que ele deixou, a vida que ele deixou e que foi retratada pelos apóstolos, nos dão o alicerce claro de como a gente tem que ser. Então Jesus foi um cara que promoveu, por exemplo, a quebra dos preconceitos, como eu falei antes, né, com relação aos estrangeiros, com relação às mulheres, os cobradores de impostos eram mal vistos. Jesus chama Mateus para trabalhar com ele. Olha que quebra, olha que revolução que ele fez. Então, assim, nós hoje precisamos ser mais assim. Percebermos, por exemplo, aonde que o preconceito está instalado, aonde que as exclusões estão acontecendo e ter essa postura que Jesus teve de confrontar, mas com brandura e persuasão. Porque Jesus fazia isso, contava uma história, né? Era sabedoria plena. A gente precisa ser mais assim nesse momento, principalmente nesse momento líquido que a gente vive. Né? Jesus promoveu a união entre as pessoas. Né? Quando ele fala, né? Vos conhecereis pelo amor, né? Eu desejo que vocês se amem do mesmo jeito que eu amei vocês. Então ele estabelece esse padrão de união ao fazer o Pai Nosso e colocar todos nós sob a condição de fraternidade. Então, como a gente tem que agir diante da notícia que a gente recebe? A gente tem que buscar ver o seguinte: o que Jesus faria? Como ele pensaria? Como ele agiria nessa situação? Claro que não podemos ser Jesus, né? Mas vamos tentando aí assimilar o máximo que nós podemos dessa conduta branda, amorosa, firme, ou seja, resumindo, espontânea, para a gente poder tocar então, usar a nossa consciência, ampliando a nossa capacidade com a liberdade que nós temos, né, de fazermos aquilo que a nossa consciência nos manda e onde estão escritas as leis de Deus na nossa consciência. Então que a nossa consciência desvele cada vez mais essas leis que estão lá, mas que a gente ainda tem que tirar algumas cascas para poder acessar esse conteúdo muito precioso que a gente tem dentro da gente. Nós vamos caminhando então para o nosso final e eu vou agradecer a presença de todos vocês, né? Desejar uma boa noite. Nós vamos fazer então a nossa prece para encerrar a nossa atividade da noite. Vamos fechar nossos olhos então e agradecer a Jesus por ter nos trazido essas experiências, por ter se feito carne para que pudesse demonstrar pelo seu comportamento as aulas, as lições que nós precisamos para sermos mais felizes nessa vida. Agradecemos a todos os amigos que estiveram presentes, pedimos para que Deus abençoe e continue abençoando todos nós, para que nesse cenário de isolamento e de pandemia tenhamos sabedoria de como nos comportar. Que assim seja, Pai. Abençoe a todos nós. Muito obrigado.